Quanto tempo eu preciso investir ou quanto tempo eu vou levar para juntar os meus primeiros 100 mil reais investindo em fundos imobiliários? Você também tem essa dúvida? No vídeo de hoje eu vou te falar um pouco a respeito do tempo que você provavelmente vai levar e também vou falar algumas considerações que, na minha opinião, são muito importantes de você considerar, levar em consideração ali antes de querer começar a investir, possivelmente se você ainda está começando hoje. Claro, falar um pouco do tempo e de como que você pode acelerar talvez esse processo e chegar muito mais rápido aos seus primeiros 100 mil reais investidos em fundos imobiliários ou até mesmo em outros investimentos, se você também desejar. Eu sou Robson Andrade e seja bem-vindo ao canal Mente de Milhão, um canal onde eu falo sobre diversos assuntos relacionados ao mercado financeiro, investimentos em geral e sobre outros infinitos conteúdos aí relacionados. Se você não é inscrito no canal, já peço somente que você se inscreva, Isso não vai te custar simplesmente nada. É só um clique no botão de se inscrever e você já se torna um inscrito e me acompanha por aqui, onde eu trago conteúdo semanalmente. E falando sobre fundos imobiliários, do tempo que você precisa investir, acredito eu que existe algumas perspectivas que você deve levar em consideração. Primeira coisa, fundos imobiliários. O que são fundos imobiliários? Fundos imobiliários é um tipo de investimento da renda variável, onde você compra cotas de um determinado fundo, em si, que seria o fundo imobiliário, e você recebe rendimentos mensalmente. E aí, consequentemente, todos os meses, de acordo com quanto mais você compre, mais você recebe rendimentos que já é líquido de imposto de renda. Então, todo o rendimento que você vai receber mensalmente não vai ter incidência de imposto, Você não vai ter que pagar imposto porque isso já é feito ali, esse imposto já é pago pelo próprio fundo imobiliário na hora que está fazendo a apuração das suas receitas, que assim posteriormente vão ser distribuídas para o investidor. Basicamente é assim que fundos imobiliários funcionam. Você investe em fundos imobiliários através das cotas, recebe rendimentos mensais e esses rendimentos vêm de receitas ali de investimentos feitos ao mercado imobiliário, ao setor imobiliário. Seja em prédios, sala corporativa, galpões para aluguel, shopping centers e diversos outros investimentos imobiliários que podem estar atrelados àquele fundo. E assim basicamente que você recebe. Sobre a questão do prazo, Quanto tempo eu vou levar para investir ou não? Uma coisa que eu gosto sempre de levar em consideração, eu acredito que a pessoa deve pensar nisso, é primeiro, você deve investir em fundos imobiliários só se você possuir muito capital, muito dinheiro para investir? Não, você pode começar com apenas 10 reais. Se for o que você tenha para investir, que você possui para investir mensalmente. E assim com o tempo você possa melhorar esse investimento, aumentar o seu aporte. Para qualquer tipo de investidor que possua esse valor para começar a investir. Com 10 reais você investe e recebe seu rendimento já no próximo mês, equivalente a um fundo imobiliário. E existe uma infinidade de fundos imobiliários, de segmentos distintos, de papel, de tijolo, fundo, híbrido, enfim, uma quantidade enorme de fundos imobiliários que são negociados a diversos valores também. Tem uns com preço mais elevado, que custa em média 100 reais, um pouco mais que 100 reais, outros que custam até acima disso, e claro, aqueles fundos imobiliários que também é base 10, como por exemplo o MXRF11, que é um fundo imobiliário que é negociado ali próximo de 10 reais, 10,50, sempre fica nessa margem de preço e paga um rendimento até que interessante e é um ótimo fundo imobiliário também. Isso apenas para exemplo. E quanto tempo eu vou levar para investir nesses fundos imobiliários? Levando em consideração que você precisa considerar o valor que você pode aportar mensalmente, existe outra coisa, o tempo, que também é determinante para que eu possa ter esse retorno com um prazo específico. Então, primeiro o aporte, o tempo e a terceira coisa que também é interessante que você deve buscar é o retorno, a rentabilidade que eu vou ter investindo em uma determinada quantidade de fundos imobiliários. Se eu investir só em um fundo imobiliário, que tipo de segmento ele é? Quanto ele paga em média mensalmente de retorno? Paga 1%? Paga acima de 1%? O correto é que você crie uma carteira onde você possa ter como abrangência diversos segmentos, pelo menos investimentos do tipo segmento focado em aluguel de imóveis físicos e outros ali de papel, que são dívidas relacionadas ao mercado imobiliário. E assim, consequentemente, ter uma carteira mais equilibrada, onde nem sempre o retorno em si elevado é o foco, mas sim uma carteira que pague consistentemente uma média mensal. Por exemplo, eu vou montar uma carteira que pague em média 0,8% ao mês. É uma rentabilidade um pouco menos agressiva? Sim,
mas é muito mais possível do que querer uma rentabilidade que pague acima de 1% todo mês. Até porque os juros, né, as taxas de juros, elas se comportam em diversos cenários diferentes durante todos os anos. Uma hora está um pouco mais elevada, seus rendimentos aumentam, outra hora essa taxa de juros cai, seus rendimentos também vão cair. Então, a longo prazo, quando você olha para o tempo, né, você tem que saber que a longo prazo esses rendimentos podem se comportar de diversas maneiras em relação aos juros. Então, considere principalmente esses três fatores, né? O aporte que você vai fazer mensal, os juros, o rendimento em média que você busca ter de performance sobre esses investimentos, e a terceira coisa que eu falei, o tempo. E como quarta coisa que também é importante é você entender que investindo em fundos imobiliários, o seu capital nem sempre pode só aumentar. Por quê? Porque você pode estar recebendo proventos mensalmente. Porém, você também tem aquela questão de desvalorização de uma cota. Você pode ganhar muito dinheiro, pode ser potencializado o seu capital pela forma de valorização, como também uma má escolha pode trazer o seu aporte ao zero, né? Ao invés de você aumentar o seu patrimônio, você vai ter uma perca de patrimônio, que pode sim sofrer uma correção, né? Pode voltar ao seu valor original, como também pode nunca mais voltar. Isso é algo que pode acontecer também. Por quê? Porque é renda variável. Então, renda variável, ela nunca só tem o movimento de alta, ela nunca só aumenta, ela também pode cair. É outra coisa que muitas vezes as pessoas falam demais sobre investir em renda variável, só falando do resultado, da performance, disso e aquilo, mas você deve pensar nisso também a respeito, né? Não que você precise ter medo, mas é algo comum de acontecer. Pode desvalorizar, você pode ter um ano que sua performance vai ser ruim e nos próximos anos essa performance realmente te surpreende. Você pode ter uma valorização de 30, 40, 50, qualquer valor que seja possível dentro de um momento econômico ali, de um momento de mercado que você esteja situado. E aí, vamos fazer uma pequena simulação para entender um pouco melhor, né, de como que os juros ali, o tempo se comporta em relação àquilo que você possa investir. Eu vou utilizar a calculadora financeira aqui, ou de juros compostos, para fazer uma pequena análise, né, a respeito do tempo e de como isso vai mudar de acordo com aquilo que você possa fazer. Vamos imaginar o seguinte, né, que você possa guardar mensalmente R$150. O seu valor mensal que você vai poder guardar todos os meses é R$150. E durante 15 anos, você guarde todo mês, né, sem deixar de guardar nenhum mês, R$150 e leve em consideração a sua média de retorno ali. Ou você pode aportar em um fundo imobiliário R$150, levando em consideração um retorno ali, digamos, de 0,8, que é o que é mais previsível, como eu já falei, né? Quanto que isso teria se transformado ao longo do tempo? Podemos fazer essa previsibilidade, né? 0,8 ao mês, fazer 0,80 vezes 12, teremos uma taxa de 9,6% ao ano, aproximadamente 9,60, né? Vou pôr aqui, taxa anual de 9,60, durante 15 anos, um aporte mensal de 150 por mês. Quanto que isso teria se transformado, né? Podemos ver aqui que durante 15 anos você vai ter investido R$27 mil, porém, só em juros, né? O que os juros compostos fez com o seu dinheiro foi transformar ele em mais R$30 mil. Então você ganhou mais R$30 mil de patrimônio só através dos juros compostos, levando em consideração a rentabilidade baixa, né? 9,6% ao ano. É algo muito mais previsível de você conseguir fazer, conseguir realizar, do que investindo, né, ou buscando uma performance de 12, 13% ao ano. Pode acontecer? Pode. Tudo é questão econômica. Pode às vezes você ter uma rentabilidade até de 20% ao ano. Se as taxas de juros explodirem para cima, consequentemente, isso pode ser muito mais possível e pode ser muito mais rápido também de acontecer. Então imagine que se você investir em fundos imobiliários que tragam um retorno de pelo menos 9,5% ao ano, né, com a carteira bem balanceada, o seu investimento seria de 27 mil e o seu patrimônio total já seria 57 mil reais em 15 anos. Para mim atingir 100 mil reais investindo 150 por mês, eu preciso aumentar o período de aporte, né? Então, 15 anos ainda não é o suficiente, eu só tenho praticamente metade do que eu espero conseguir, que é os 100 mil reais. Então, vou precisar o que? Aumentar, né? Posso aumentar para 20 anos e aí, consequentemente, eu já possa ter os meus 100 mil reais, né? Eu teria investido 36 mil reais e teria um patrimônio total, somando todos os rendimentos que eu recebi, de 102 mil reais. E aí, isso levando em consideração que você invista 150, né? Então você precisa de quê? De 20 anos. Ah, eu vou investir 150 por mês? Então eu estou me preparando, sei lá, para ter uma reserva de emergência, uma reserva financeira interessante para os próximos 20 anos.
Então, guardando 150, levaria em média 20 anos. Ah, mas eu posso guardar mais, ou eu posso aumentar esse aporte financeiro. Eu vou guardar R$ 250. Aí a história já é outra, né? O mesmo R$ 250 guardado pelo mesmo período já tem se transformado em R$ 171 mil. Você teria guardado, né, R$ 60 mil e teria um rendimento acumulado de R$ 111 mil durante esses 20 anos. E se eu guardasse por 25? Ou se eu guardasse, por exemplo, R$ 500 mensalmente durante 20 anos? Eu teria R$ 342 mil acumulado em patrimônio. Mais de 220 mil seria só juros que eu recebi, juros compostos desse investimento. E isso, claro, levando em consideração uma taxa que é muito mais previsível de acontecer, de 9,6 ao ano, e também um período de 20 anos. Se eu fosse investir muito mais dinheiro consequentemente, mais rápido eu atinjo essas metas, né? O que eu quero realmente deixar para vocês de mensagem é o seguinte: independente de quanto você possa investir, o que vai, né, representar o retorno maior em relação ao tempo é os juros, o rendimento que eu possuo. E aí, em fundos imobiliários, isso pode ser muito mais potencializado pela questão do retorno que você pode ter tanto pelo provento, que é o rendimento que você recebe mensal, quanto pela valorização de uma cota. Imagine aqui que você investe esses mesmos 500 por 30 anos, por exemplo. Vamos supor aqui 30 anos, e quanto que isso já teria se transformado, né? Já teria praticamente transformado em R$ 950 mil ou quase R$ 1 milhão, né? Isso com R$ 500. Imagine se você pudesse guardar R$ 1.000, R$ 2.000 ou até em algum momento aumentar essa capacidade de aporte. Então o que fica nítido para todos nós investidores é o seguinte: o processo de enriquecer, de acumular patrimônio, não é algo simples e rápido, né? Leva principalmente tempo. O tempo é o principal fator aí que vai trazer o seu retorno, que vai fazer você atingir suas metas. Os primeiros R$ 100 mil eu acredito que são os mais difíceis, mas só que depois de você atingir os seus primeiros R$ 100 mil, dali em diante, você já alavancou, você já aprendeu muito durante esse período e, consequentemente, você vai ver o seu patrimônio aumentar de uma forma muito mais potencial. A partir dos 100, é como se fosse um número mágico ali e seu dinheiro vai aumentar muito mais ainda a partir desse momento. E claro, você já vai ter criado uma experiência, já vai ter aprendido a respeito de como colocar o seu dinheiro no melhor local para investimento e, consequentemente, vai ter um retorno também. Esse vídeo fez sentido para você? Se esse vídeo fez sentido, eu só peço que você deixe o seu gostei, deixe o seu comentário, o que você tem a respeito, né, na sua opinião, qual que é a sua opinião a respeito de investir em fundos imobiliários, do prazo. É fácil ou não para você enriquecer investindo o seu dinheiro, investindo pouco? Deixa aí a sua opinião. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.